Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meio complicado, né? A gente se vê desse jeito, vocês aí isolados, eu aqui isolada, minha casa, tá? Mas infelizmente as nossas aulas por algum tempo terão que ser dessa forma. Como que a gente vai proceder com as nossas aulas? Sempre às quartas-feiras, às 14h10, né? Que começa a aula, às 14h10, vocês vão receber pela plataforma do Plural um vídeo, que é esse que você está assistindo agora, com o conteúdo da aula do dia. Além disso, sempre a partir das 14h10 até às 15h30, né? Não, 15h50, eu estarei online lá no Hangouts, que você também entra pela plataforma do Plural, para tirar as eventuais dúvidas que possam surgir durante a aula, ou tá, e aí você tem duas opções. Ou você já acessa a plataforma do Hangouts e assiste o vídeo em duas janelas do computador, e se for tendo dúvida já vai falando comigo, ou se você preferir, você assiste todo o vídeo primeiro e depois você vai para lá tirar as dúvidas, da forma que vocês acharem melhor. Eu preciso dizer que eu acho muito amancado isso aqui, porque a minha memória é ruim, eu tava conseguindo acertar os nomes, aí quando a gente voltar eu já vou estar errando tudo de novo, e paciência, né? Ô Monara, como que tá a quarentena? Tá com o amigo junto? Ou sem ver? Não pode? Tem corona? Gente, e assim, eu queria pedir para vocês assistirem, tá? O primeiro vídeo que tem aqui disponível no canal é um vídeo que eu fiz a respeito do Covid-19, tá? Como vocês aí estão quase vestibulandos, né? Mas eu imagino que alguns até já vão prestar no final do ano e tudo, eu acho que é um assunto bastante pertinente. Então eu gostaria que vocês assistissem, além da aula de hoje, a aula do Covid-19, que é o primeiro vídeo que tá aqui no Plural. No Plural não, desculpa, no canal. E hoje eu vou pegar leve com vocês. Como é o primeiro dia, como a gente ainda está se acostumando com a plataforma, eu vou só terminar com vocês a aula 64, que a gente já começou na nossa última aula. A partir da semana que vem aí a gente pega de verdade, tá? Aula 65, 66, na outra semana 67, 68 e 69, 70. E aí a gente vai, porque a gente não pode atrasar o nosso conteúdo, tudo bem? Pessoal, então se vocês lembrarem um pouquinho, no último dia que a gente se viu, a gente estava falando a respeito dos ciclos biogeoquímicos. Então, os ciclos dos seres vivos associados ao solo e as reações químicas que acontecem. A gente começou falando a respeito do ciclo da água, lembra? Que a água evapora, condensa, forma as nuvens, precipita, volta para os rios, mares, lagos, infiltra formando lençol freático. Além disso, serve de fonte, né, de água para os seres vivos, tanto as plantas como os animais, e aí nós vimos que as plantas perdem água por evaporação, a gente perde por transpiração, perde na respiração e perde na urina e nas fezes. Por isso que a gente precisa repor a água várias vezes por dia. Ó que chique a minha caneca do ângulo. Gente, as outras salas comentaram comigo que eu fico dando aula na frente da lousa, né? Eu tenho só essa lousinha, então esse é meu espaço. E que eles não conseguiam copiar, porque vocês estão acostumados que em aula eu vou conversando com vocês e vou fazendo a lousa junto, né? E aí vocês copiam junto comigo. Então pode ficar tranquilo que a hora que acabar o vídeo, tá? Um pouquinho antes de acabar o vídeo, eu saio de frente da lousa pra ela ficar focada. E aí, eu não vou dar o tempo pra você copiar, né? Mas é só você dar um pause no vídeo, aí cada um vê o tempo que precisa. Mas pode ficar tranquilo, você copia no final da apresentação. Qualquer dúvida que você tenha aqui, tira comigo no Hangout. Ou ao mesmo tempo que você está assistindo, ou depois. A única coisa que eu queria pedir para quem entrar ao mesmo tempo que está assistindo, para deixar o microfone desativado, porque senão fica todo mundo ouvindo o eco do vídeo que você está assistindo. Tudo bem, galera? Bem, e a gente precisa falar então um pouquinho melhor, nós vamos terminar esse assunto, o ciclo do carbono. Então nós já comentamos, né, que o carbono ele é um átomo essencial para a vida. Então todos os seres vivos que a gente conhece são compostos por carbono. Na verdade a gente tem aí, né, os 4 átomos da vida, chão, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então esses 4 átomos compõem 99% dos seres vivos.
O 1% tá aí o restante das coisas que você precisa, vai? Ferro, cálcio, sódio, potássio. Mas a grande maioria da gente é composta por esses 4 átomos. Então nós temos que o carbono é essencial para construir o seu corpo. E aí nós já comentamos que o carbono, ele é produzido, aqui no caso o gás carbônico, né, o CO2, vai ser produzido na respiração, na combustão e na decomposição. Gente, a combustão, quando tem falta de oxigênio, né, quando o nível de oxigênio está baixo, além de produzir gás carbônico, CO2, ela também produz CO, monóxido de carbono, que é um composto extremamente tóxico para o seu corpo. Então nós temos que o monóxido de carbono, ele se liga às nossas hemácias de forma estável. Para que servem as nossas hemácias? As nossas hemácias, elas levam oxigênio para todo o nosso corpo, porque dentro delas tem uma molécula, a hemoglobina, que se liga ao oxigênio de forma instável e leva esse oxigênio para todas as partes do seu corpo. Quando chega em um tecido que está precisando de oxigênio, como a ligação é instável, facilmente a hemácia solta o oxigênio e por difusão as suas células pegam e podem fazer respiração celular. Qual que é o problema do monóxido de carbono? O monóxido de carbono, ele se liga de forma estável às nossas hemácias. Então ele se liga à hemácia e não larga mais. Como ele se liga à hemácia e não larga mais, essa hemácia fica passeando no seu corpo agarrada com monóxido de carbono. E se ela está agarrada com monóxido de carbono, ela não está transportando oxigênio. E aí essa hemácia fica inútil, tá? Então nós temos que essa hemácia não serve mais para nada. Ai, Paulo, não quer dizer que se eu respirar um pouquinho de fumaça eu inutilizei as minhas hemácias? Sim, não todas, claro. Mas é esse um dos motivos pelos quais, se você apostar uma corrida com um fumante, você termina a corrida bem e o fumante está... Boa parte das hemácias dele estão inutilizadas pelo monóxido de carbono. Então ele tem uma capacidade respiratória inferior à sua. Gente, excesso de inalação de monóxido de carbono mata, tá? Isso é extremamente perigoso. Em julho do ano passado tiveram alguns dias mais frios, a gente viu alguns casos disso acontecendo aqui no estado de São Paulo. Então nós vimos, né, pessoas que para aquecer o ambiente colocavam latas com álcool e colocava fogo, fazendo como se fosse uma lareira dentro do quarto. E aí essas pessoas morreram por inalação de monóxido de carbono. O monóxido de carbono vai dando um soninho até que você dorme e não acorda mais. Mas Paula, por que a lareira funciona e fazer desse jeito não funciona? Porque uma das premissas da lareira, lembra por onde Papai Noel chega? Ela tem uma chaminé. Então, se ela tem uma chaminé, o monóxido de carbono vai embora. A partir do momento que eu confinei isso em um ambiente totalmente fechado, eu vou estar inalando esse gás, que é um gás perigoso, é um gás que a gente não pode ter contato, ok? Gente, então nós temos que a respiração, a combustão, que é a queima, e a decomposição vão estar liberando grande quantidade de carbono no ambiente. Já como eu retiro o gás carbônico do ambiente? Fotossíntese. Se a gente lembrar um pouquinho, eu não consigo não escrever, né? Nós temos que são duas reações invertidas. Quando eu falo da fotossíntese, o que precisa para ter a fotossíntese? Gás carbônico mais água produzindo glicose e oxigênio. Vou fazer simplificada, tá? Não vou pensar nos 12 de água e 6 de água. Isso a gente discute melhor na aula de fotossíntese. E a respiração? A respiração é o inverso. Na respiração a gente usa oxigênio e glicose e produz gás carbônico e água. Então nós temos que enquanto que o processo de respiração está produzindo gás carbônico, o processo de fotossíntese está consumindo o mesmo gás. Comentei com vocês que quem descobriu isso foi Joseph Priestley, porque ele tinha uma preocupação de que um dia o oxigênio do mundo ia acabar. E aí foi que ele conseguiu descobrir, deixando um caminho de hortelã dentro de uma cúpula, que as plantas devolvem o oxigênio, opa, tá aqui,
e consomem esse gás carbônico, limpando o ar, certo? Gente, então nós temos aqui onde ele é produzido e onde ele é consumido. Mas nós estamos passando hoje em dia por um problema de excesso de gás carbônico no ambiente. E esse excesso de gás carbônico traz alguns problemas. A gente pode falar, por exemplo, desse gás quando ele se encontra em ambientes aquáticos. Nos ambientes aquáticos, o gás carbônico vai reagir com a água, formando ácido carbônico. E qual que é o problema da formação de ácido carbônico na água? Poxa, se ele é um ácido, ele vai reduzir o pH, deixando o pH da água ácida. E a hora que o pH da água fica ácida, ele vai corroer. Corroer o quê? Exoesqueleto de coral, tá? Ele vai corroer concha de carbonato de cálcio. Então a gente tem que isso acaba com parte da vida marinha, ok? Gente, além disso, nós temos que saber que ele é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. Quando eu falo efeito estufa, na sua cabeça tem que vir dois gases. O gás carbônico, que é o que a gente escuta falar bastante, e o metano. Gás carbônico produzido na respiração, na combustão e na decomposição. Metano, produzido principalmente por ruminantes durante o processo de digestão. Gente, apesar de falarmos muito do gás carbônico, temos que saber que o metano retém 21 vezes mais calor do que o gás carbônico. Então, ele acaba sendo um gás mais potente no efeito estufa. O que é o efeito estufa? Então, o efeito estufa, ele ocorre quando os raios solares entram no nosso planeta, se transformam em radiação infravermelha, que não sai, que fica aprisionada aqui. E aí você fala, o efeito estufa é um problema, né? O efeito estufa é essencial para a manutenção da vida na Terra. Gente, por quê? Nós temos que o nosso planeta, ele recebe, né, o lado que está voltado para o Sol está recebendo luz, está recebendo calor, e o outro lado, que está de noite, não está recebendo luz, não está recebendo calor. O efeito estufa mantém o lado que não está recebendo calor aquecido. Se a gente não tivesse efeito estufa, se nós fôssemos um planeta sem atmosfera, como acontece praticamente sem, como acontece em Mercúrio, nós teríamos amplitudes térmicas muito altas. À noite, por falta de alguém para segurar o calor, o planeta seria tão gelado que a gente não conseguiria sobreviver nele. Então a gente precisa desse efeito estufa. Qual é o problema? A gente está tendo um aumento no efeito estufa. E o aumento do efeito estufa causa o que a gente chama de aquecimento global. Mas quanto está esse aumento? Gente, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos aí aproximadamente 0,029% do ar sendo composto por gás carbônico. Hoje, nós temos 0,040%. Então você fala assim, nossa, ainda é muito pouco, não é nem 1%. Não, não é nem 1%, é 0,04%. Só que já é o suficiente para ter grande quantidade de calor sendo retido, mais do que deveria, tá? Então isso está deixando o nosso planeta cada vez mais quente e isso traz diversos problemas, né? A gente tem desde aí de derretimento de geleiras a expulsão das zooxantelas dos corais. Gente, e como resolver o problema? Deixa eu só falar uma coisa do efeito estufa, que é um outro problema sério. Nós temos que nas calotas polares tem congelado matéria orgânica. Matéria orgânica que está morta há muito tempo, florestas antigas. E aí, o que acontece se eu tenho o aquecimento global e eu derreto essas geleiras? A hora que eu derreto isso, eu vou ter que essa matéria orgânica que está congelada vai descongelar. E quando a matéria orgânica descongelar, ela vai começar a ser decomposta, que vai liberar mais carbono ainda no ambiente, acelerando mais ainda o processo, tá? Essas florestas que a gente tem congeladas são chamadas de permafrost. E isso é mais um problema, porque aí eu tenho que uma das consequências do aquecimento global é acelerar o aquecimento global, certo? Gente,
E Paula, o que eu faço? Como resolver? Bem, diminuir respiração não dá. Diminuir combustão já é algo interessante. A gente precisa tentar frear aí a queima dos combustíveis fósseis. Precisamos de filtros eficientes, precisamos diminuir a poluição do nosso planeta. Além disso, existe um jeito sensacional de diminuir carbono, chamado sequestro de carbono. Que é isso? As plantas, para crescerem fortes, bonitas e saudáveis, elas fazem fotossíntese. E essa fotossíntese que elas fazem vai estar produzindo matéria orgânica. Parte dessa matéria orgânica ela armazena para a construção do seu corpo. Então, uma árvore incorpora carbono para poder crescer. Então, a partir do momento que eu tenho uma árvore crescendo, eu estou diminuindo a concentração de carbono no ambiente. Então, uma das formas de diminuir este gás é justamente fazendo reflorestamento e não cortando mais árvore, pelo amor de Deus. Tudo bem? Por isso que a queima também libera grande quantidade de carbono. Todo o carbono que uma árvore, que uma floresta incorporou ao longo da vida, se eu queimo, eu libero tudo isso para o ambiente de uma vez só. Pessoal, até aqui algum problema? Então eu gostaria de pedir para vocês abrirem na página 286 para a gente fazer os exercícios. Aproveitando, aqui está a lousa. Quem quer copiar, é o momento de dar um pause no vídeo e fazer a cópia. Dá para entender a letra feia da professora? Apague isso daqui, que está fora de contexto. Certo? Lá na página 286, nós temos dois exercícios. Gente, desculpa, meu óculos dá bastante reflexo aqui com as luzes de casa, mas eu não consigo enxergar sem ele para fazer a leitura, tá bom? Todos acharam? 286. O esquema abaixo representa o ciclo do carbono. Então, nós temos aí o gás carbônico, produtores, decompositores e consumidores. Os processos de fotossíntese e respiração estão respectivamente representados pelas setas. Gente, fotossíntese. Fotossíntese consome carbono. Se consome, tem que ser uma setinha que está saindo do carbono e indo para alguém. A gente só tem uma setinha fazendo isso, que é a setinha número 1. Então, a setinha número 1 é a setinha da fotossíntese. E a respiração? Gente, respiração, produtor faz, decompositor faz, consumidor faz. Então, a gente tem aí que essa setinha sem número, essa setinha sem número serviria como resposta, é claro, ela não está nas alternativas porque ela não tem número, a setinha 4 e a setinha 3. No caso, a gente só tem aí a alternativa com a setinha 3. Então, 1 e 3. A setinha 2, o que é essa setinha? Produtor para consumidor. Gente, isso é nível trófico, isso é relação trófica. Tá? Os consumidores alimentam-se dos produtores. E o 5, produtor para decompositor, está acontecendo a decomposição. Ok? Então, 1 e 3, alternativa B. Cerca de 1,5 bilhão de toneladas de matéria orgânica de origem vegetal se encontram no solo congelado do permafrost. Acabei de falar isso. Isso corresponde aproximadamente ao dobro do carbono contido na atmosfera. Os cientistas afirmam que qualquer descongelamento do permafrost, devido ao aquecimento global, pode levar a um significativo aumento das emissões de gases com efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano. Qual é a explicação biológica para que ocorra a liberação desses gases a partir do descongelamento do permafrost? E aí ele te dá um dado, né? Permafrost é o solo congelado encontrado em latitudes elevadas, como na Antártida e no Ártico. Gente, conta pra mim, por que o descongelamento do permafrost vai estar aumentando a emissão dos gases do efeito estufa? Isso! Então, a gente tem que isso acontece porque com o descongelamento do permafrost vai ocorrer a decomposição dessa matéria orgânica que libera tanto o gás carbônico como o metano. Dúvidas? Gente, por hoje vai ser só isso mesmo. Eu sei que o nosso tempo de aula é bem superior a esse,
mas hoje eu quis começar com calma, tá? Por favor, assistam o outro vídeo que eu pedi para vocês assistirem. Tirem dúvidas comigo no Hangout, estou online lá agora esperando você, certo? E lavem bem as mãos, é o momento da gente se cuidar. Fiquem isolados, por favor, não é hora de você querer sair, não é hora de você querer fazer nada. Fica dentro de casa, aproveita que suas aulas estão acontecendo por vídeo e não sai de casa. Lembra que apesar do vídeo ter uma taxa de letalidade muito baixa na sua faixa etária, você pode servir de vetor para passar para outras pessoas. Então é o momento da gente ficar quietinho em casa, se higienizar sempre as nossas mãos e não esquecer de manter uma boa alimentação. Galera das dietas malucas, esquece, não é o momento. Agora a gente precisa que o seu sistema imunológico esteja funcionando com carga total. Então é o momento de dar todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Não que nas outras horas você não deva fazer isso, mas agora você tem que se preocupar mais ainda com isso. Gente, fiquem bem e tô morrendo de saudade de vocês.